Neste vídeo, feito por nós, colegas da turma PRT1, 14/1 do curso Técnico Informática, administrado no Senac Erechim, eu, Christian, o meu colega Emanuel, também meu colega Gilney, irão apresentar a respeito de FTP, Samba e a configuração do Samba. Espero que apreciem o vídeo. Eu deixo a primeira parte. Muito boa tarde, galera aí do YouTube. Meu nome é Emanuel Renato Miller. Vou fazer um vídeo falando sobre o FTP para o meu curso Técnico Informática. Vamos lá então. Nesse vídeo vamos falar sobre FTP. Sua sigla em inglês seria File Transfer Protocol. E em português, traduzindo, seria Protocolo de Transferência de Arquivos. Existe uma grande diferença entre você mandar uma mensagem, digamos assim, com um correio eletrônico ou como você realizar uma transferência de um arquivo. A diferença é que a mensagem é transferida com uma informação textual, enquanto a transferência de arquivos ela pode ser caracterizada como textual ou não textual. A não textual seria através dos binários 8 bits, né? E a textual seria hash 7 bits. Servidor remoto seria computadores que dedicam parcialmente ou integralmente a sua memória aos programas. Eles não são computadores comuns ou computadores locais como a gente tem em nossa casa. Um servidor remoto pode ser qualquer tipo de computador, desde que haja um programa que o caracterize como servidor de alguma coisa. Exemplo, o servidor FTP, como a gente vai falar logo depois. Servidor FTP seria um computador que esteja rodando um programa chamado servidor de FTP. Para que haja essa comunicação, o servidor FTP tem que estar acessando o cliente FTP para nós depois, digamos assim, fazer a transferência de algum arquivo ou para nós se comunicarmos. FTP anônimo e FTP com autenticação. Qual a diferença? FTP anônimo, digamos assim, você tem acesso a minhas informações, mas não tem acesso a todas, pois você é uma pessoa que eu não conheço. E FTP com autenticação, você tem um username e um password, onde é que eu te conheço, digamos assim, aí eu posso liberar todas as minhas informações. Olá, eu sou o Júnior e vou falar um pouco sobre o servidor Samba. Estou gravando esse vídeo para explicar resumidamente o que seria o servidor Samba. Bom, o servidor Samba seria um programa de computador utilizado em sistemas operados do tipo Unix. Ele simularia o sistema do servidor Windows, permitindo esse gerenciamento de arquivos em uma rede Microsoft. Bom, onde seja precisava aumentar um espaço em disco em seu PC para um servidor Unix. Esse PC rodava um sistema operacional da DOS. Inicialmente ele utilizou um sistema de arquivos NFS, porém não deu muito certo, pois o protocolo, o aplicativo de suporte ao protocolo NetBIOS não suporta o NFS. A solução encontrada por ele não foi muito simples. Ele criou um programa Sniffer para que permitisse analisar o tráfego de dados gerado pelo protocolo NetBIOS. Então ele fez a engenharia reversa no protocolo SMB e implementou no Unix. Isso fez com que o servidor Unix ficasse parecido com o servidor de arquivos da Windows em seu PC da DOS. O servidor Samba possui compartilhar arquivos como impressoras, controlar acesso
o sistema operacional Linux para utilizar o Samba. O Samba aqui pode vir praticamente qualquer versão do Windows. Todo o trabalho é feito pelo Samba, tem uma grande segurança, até falhas vezes no Samba, solução de conflitos existentes em outros servidores de Linux. Como poderia deixar de ser, como os outros servidores são, o Samba também permite ser configurado por computadores remotos. Para alguns casos mais críticos, o administrador da rede pode até ser notificado por meio de e-mail algumas anormalidades que ocorrem no servidor. Então, obrigado pela atenção. Essa foi a minha explicação sobre o servidor SAMBA. Tchau. Bem-vindos à terceira e última parte dessa videoaula, onde iremos abordar a configuração do servidor SAMBA. Após termos visto a respeito do FTP e do Samba, chegou a hora de pegar e configurar o Samba de maneira a ser um servidor simples, ou seja, básico, visto que uma configuração complexa dele demandaria muito tempo. Bem, primeiramente, para fazer ele, precisamos instalá-lo, se não houver, já não estiver disponível. Se estivermos lidando com uma distribuição baseada no Debian, usamos o comando sudo apt-get install samba, que define que estaremos procurando e instalando o pacote Samba. Se estivéssemos lidando com uma distribuição baseada no Arch Linux, usaríamos sudo pacman-s samba. Bem, com essa instalação básica, ele instala uma configuração padrão, mas essa configuração padrão tem muitas opções que não usaremos. Por isso, iremos fazer um backup dela usando sudo mv, ou seja, vamos mover para um outro local, ou simplesmente mudar levemente o nome para que ele não seja utilizado. Após este procedimento, poderemos editá-lo sem nenhum problema. E será, não vamos editá-lo, iremos fazer um novo arquivo que estará em branco, por assim dizer. E com isso vamos configurar o servidor Samba. Mas antes disso, vamos pegar e fazer uma pasta onde está tanto uma pasta, digamos assim, que vai se chamar Samba, onde deixaremos todas as pastas que iremos compartilhar posteriormente. Essa pasta pode ficar em qualquer local, mas de preferência para deixar no raiz do sistema. Após isso, entre na pasta criada, que vai se chamar Samba, e crie a pasta com o nome que desejar. Nesse caso, iremos usar a pasta público. Lembrando, mkdir é o comando que faz diretórios, ou makedir, ou faz diretório. Depois disso, iremos pegar e atribuir as permissões que essa pasta terá. Será apenas leitura, apenas gravação, leitura, vai ser só leitura, gravação vai ser também permitida, ou se vai ter também execução. Vamos usar para isso a ferramenta chmod, o change mode. Iremos atribuir posteriormente as configurações à pasta público, onde iremos colocar também
"-e", ou seja, recursivo, vai afetar tudo que estiver nessa pasta. E depois a configuração em maneira octa de permissão. Já que também pode ser usado outros modos, mas nesse caso vamos usar o octadecimal para definir as configurações. Bem, para isso, não que se esqueça de colocar o octadecimal no lugar certo, não depois, mas antes do público, e aplicar a configuração. Depois vamos usar o CHON, que vai ser a configuração indicando de quem é aquela pasta. Nesse caso, vamos colocar que não é de ninguém e de nenhum grupo. Para a pasta público. E aplicar. Bem, após aplicar, iremos agora configurar o arquivo do Samba em si. Para isso, iremos usar o editor Nano. E vamos ir para a pasta do Samba, indicar qual vai ser o arquivo que iremos buscar, que nesse caso será nano etc samba smb.conf. Podem notar que esse arquivo está em branco porque ele foi criado. O arquivo anterior foi movido para outro local. Primeiramente, vamos configurar o servidor em si. Para isso, colocamos o global, onde vamos definir o grupo de trabalho, que se chamará workgroup. Qual que é o padrão do Windows e também do próprio Linux e até também macOS. Depois iremos adicionar outra configuração referente ao nome que ele receberá na rede, que se chamará admin ms7845, referente ao nome do computador. Após isso, iremos adicionar também uma outra configuração referente às definição, digamos assim, do que ele é para a rede, que é um servidor Samba invisível. Depois vamos colocar segurança, que será ligada ao usuário. Após isso, iremos colocar o que ele vai fazer com convidados, caso a pasta peça que seja um usuário. Caso o convidado vai ser um mau usuário, ele vai negar. E também iremos colocar como ele vai se identificar, configurar, enfim, a identificação das máquinas que conectam. Ele vai mandar um sinal de broadcast, identificando assim os hosts a ele conectados. Como não temos um proxy de DNS, iremos apenas colocar não. Essa é uma configuração básica do servidor Samba na configuração geral. Ele ainda não estará funcional realmente. Vamos adicionar um comentário com hash para dividir
indicando que ali é a configuração global, a configuração geral, também podemos chamar, do servidor. Caso esteja se perguntando se isso vai influenciar o funcionamento, não. Como eu comentar, ele simplesmente vai ignorar. Após isso, vamos fazer um outro comentário, onde iremos definir, só para identificação, as configurações de compartilhamento, ou seja, as pastas que iremos compartilhar, permissões e assim por diante. Vamos adicionar agora entre igual antes um nome. Nesse caso vamos colocar público. Colocar o caminho onde ele está no sistema, que foi onde nós fizemos a pasta antes. Também iremos adicionar a configuração de se vai ser browsable, vamos poder acessá-lo. Se ele vai, poderemos escrever nele, ou seja, copiar arquivos, modificar, enfim. Também iremos adicionar se ele acessa, quer dizer, se convidados, ou seja, pessoas sem nome e senha, pode acessá-lo, vamos colocar que sim. E se vai ser somente leitura, se vão apenas ler ou também vou poder escrever. Nesse caso, como é uma pasta pública, que todos têm acesso e poderão mexer à vontade, por assim dizer, iremos colocar não. Seria uma pasta geral. Caso quisesse que fosse só visto, mas não modificado, poderíamos colocar read only yes. Bem, vamos usar agora Ctrl X, que irá salvar as configurações. Pronto, nós já temos a configuração básica para o Samba, mas precisamos reiniciá-lo para ele começar a funcionar com essas configurações. Por isso usamos service smbd restart. Pronto, ele já iniciou e já aplicou as nossas alterações que foram colocadas. Podemos verificar se estão funcionando, vindo aqui em conectar servidor, o IP do nosso servidor. Por isso, de preferência, é melhor que seja um IP fixo. Vemos que já está a pasta público, vazia, é claro, mas está funcional. Bem, após vermos isso, vamos para uma segunda parte. Como fazer uma configuração de uma pasta que será apenas permitida para um grupo. Primeiramente, iremos fazer essa pasta novamente no diretório Samba. Iremos definir uma pasta que iremos nesse caso chamar de restrito, onde apenas pessoas do determinado grupo que vamos definir depois vão poder acessá-la. Bem, após criá-lo, iremos definir novamente as configurações de permissões. Vamos mudar levemente, vamos usar
0 em vez de 0755 e aplicamos a pasta em questão, que é restrito. Após isso, vamos novamente mudar para indicar de quem é essa pasta, que será do usuário admin e do grupo admin. E iremos aplicar a pasta restrito. Como nesse caso o grupo não existe, nós precisamos adicionar o grupo, que será chamado admin dessa vez ele aceita. Bem, após configurarmos tanto a pasta quanto o grupo, iremos pegar e editar novamente o arquivo de configuração do Samba. Iremos adicionar mais uma parte onde iremos colocar a administração e repetir o processo do caminho. Se vai ser acessável, se vai ser escrevível, se vai aceitar convidados e se vai ser apenas leitura. Foi mudado para o caminho para conferir com a pasta que criamos, e o resto do processo vai ser igual, com exceção do guest OK, onde iremos colocar como não, pois não queremos que outros usuários acessem sem fazerem parte do grupo. Novamente, somente leitura, iremos colocar como não. Na verdade, nesse caso nem precisamos colocar, pois é uma pasta que será apenas acessada por um usuário ou por um grupo, e para isso adicionamos a configuração usuários válidos e iremos colocar admin, ou seja, qualquer um que seja do grupo admin. Após isso, iremos pegar e novamente aplicar as configurações. Você salvar as modificações no arquivo. Bem, nunca mude o nome. E agora iremos reiniciar o servidor Samba novamente. Agora será necessário colocar o usuário admin no grupo admin. Senão não será possível adicionar uma pasta, quer dizer, uma senha do Samba para ele. Vamos usar o zermod menos -a espaço -g admin. Pronto, o usuário admin, quer dizer, o usuário admin já está no grupo admin. Podemos assim adicionar uma senha para ele, usando o comando, que será o seguinte: smb password. Admin. Usar admin. Vai pedir uma senha. Nesse caso vamos colocar 123 e 123, só para efeitos demonstrativos. Em outros casos podemos colocar uma senha mais complexa. Para aumentar a quantidade de usuários
desse grupo, vamos precisar sempre criar outro usuário, adicionar para o grupo, adicionar senha para o grupo, mesmo processo. Se quisermos fazer um outro grupo, também o processo deve se repetir. Reiniciamos o servidor novamente para aplicar essas configurações. Novamente, vamos e testamos. Conectamos ao servidor. Nesse caso ele ainda não atualizou. Ocorreu um erro. Então vamos pegar, fechar o terminal e ver novamente. Agora sim. Agora ele pegou a administração. Colocamos o usuário de admin. E colocamos a senha 123. Conectamos. Funcionou. Já podemos pegar, copiar arquivos de uma pasta para outra, modificar, mas apenas com o requerimento da senha e do usuário. Se o usuário não estiver nesse grupo, ele nem iria autorizar este acesso. Vamos fazer um teste, copiar essa pasta para o público, está correto, e para a administração. Podemos ver que ambos copiaram de maneira correta e também que não vai para uma lixeira onde para posterior dele é tratamento completo. Ele é deletado de maneira imediata, permanente. Por último, nesse tutorial, iremos fazer uma terceira pasta que será de acesso mais restrito ainda. Em vez de um grupo, vamos nos referir a um usuário. Vamos fazer a pasta admin para o usuário admin, claro. Vamos atribuir as permissões igual antes, 0770 admin. Não se esqueça do recursivo. E vamos atribuir de quem que é essa pasta. Nesse caso, iremos colocar admin, que é do usuário, 2 pontos, o grupo que não que será nenhum. E nesse caso vamos colocar no grupo. Pronto. Agora vamos configurar o arquivo de configuração do servidor Samba. Novamente, nano tc samba smb.conf. Vamos adicionar mais um que vamos colocar nesse caso admin caminho, seria o path samba restrito, samba admin, melhor dizendo. Vamos adicionar quais serão os usuários válidos, nesse caso só admin. Outro usuário não poder acessar essa pasta. Se vai ser acessável, sim. Se vai ser escrevível, sim. Se vai aceitar convidados, óbvio que não, porque é uma pasta exclusiva para usar admin. Outros não poderão usar ela, acessar ela, modificar ela, assim por diante. Salvamos as alterações e reiniciamos o servidor com service smbd, melhor dizendo, restart. Pronto, já reiniciou. Podemos testar se está funcionando corretamente o nosso servidor. Novamente conectando o nosso próprio IP, nesse caso, que já foi fixado. E vemos que temos a pasta admin. Ele vai pedir o usuário e a senha.
se colocarmos a senha, não colocarmos a senha, mas só o usuário, daí não acessa. Com a senha 123, que já foi configurado anteriormente, ele acessa tranquilamente a pasta individual dele. Vamos copiar um arquivo para ver se está funcionando corretamente. Copiar, colar. Copiou corretamente, então está funcionando. Também copia dele para fora. Vamos excluir, que é só um teste. E esse é o término do nosso terminal, do nosso tutorial. Fizemos uma pasta para o público, que é acessível por todos, uma pasta para administração e uma pasta pessoal. Obrigado pela atenção, e esse é o tutorial básico no servidor Samba. Para mais configurações, recomendo ver o manual do mesmo. Lembre-se, tanto nos transportes quanto na informática, há regras. Nos despedimos assim nesse final do vídeo, e lembre-se, servidor Samba não é servidor FTP.